Olá, pessoal, com grande prazer, hoje que eu trago aqui para vocês o ministro Cláudio Brandão para fazer a abertura do nosso seminário de novos rumos do direito e do processo do trabalho. O ministro Cláudio Brandão é ministro do TST, ele faz doutorado pela Universidade Autônoma de Lisboa e é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. O ministro Cláudio Brandão já participou de alguns eventos aqui com a gente na pós-graduação, pela aprovação PGE, além disso é professor da pós-graduação, e ele tem diversos livros, dentre eles gostaria de destacar dois: o Reclamação Constitucional no Processo do Trabalho e a Reforma do Sistema Recursal Trabalhista. Hoje o ministro Cláudio Brandão vai tratar a respeito da jurisprudência consolidada do TST. Entrego então a ele a palavra para fazer aí os seus destaques. Professor Edson, prazer estarmos juntos mais uma vez, cumprimentando também quem nos assiste. É sempre um prazer conversarmos sobre temas candentes da nossa atuação e especialmente aquele que indicaria quais os rumos da jurisprudência consolidada do tribunal. E esse tema, de fato, é um tema interessante e ele exige, antes de nós conversarmos a respeito de quais seriam os rumos que a jurisprudência pode trilhar nos próximos anos, a partir de 2021, após esse difícil e diferente ano de 2020. Mas aí me permita fazer uma pequena retrospectiva que me parece importante para que nós possamos situar em relação a alguns fatos em que esses fatos influenciam de maneira direta a possibilidade de serem diferentes ou a possibilidade de quais rumos o tribunal irá adotar ou tem trilhado no caminho da jurisprudência. O primeiro desses pontos importantes que eu quero destacar, professor Edson, é a reforma trabalhista, naquilo em que revogou a Lei 13.467, revogou os parágrafos de 3º a 6º do artigo 896 da CLT, que eram os dispositivos que estabeleciam a obrigatoriedade de os tribunais uniformizarem a sua jurisprudência. Este foi um dos grandes equívocos em termos de processo do trabalho que cometeu a Lei 13.467. E por que eu quero acentuar? Porque todos vão se lembrar que nesse período de vigência da Lei 3.015 de 2014, até a sua alteração nesse aspecto da 13.467, os tribunais regionais do trabalho passaram a conviver com uma realidade que até então era desconhecida, que era aquela que obrigava os tribunais a fixarem as teses e uniformizarem internamente a sua jurisprudência. Isso fez com que o tribunal passasse a conviver com uma dialética interna muito acentuada, que ele não estava habituado, e especialmente os tribunais grandes pressionaram muito para que essa reforma ocorresse, e não sabendo eles que essa modificação foi, eu diria, trágica para a jurisdição trabalhista. Porque, veja, no momento em que a lei anterior estabelecia que cada tribunal, no âmbito da sua jurisdição, era obrigado a uniformizar, ela queria transmitir à comunidade jurídica e à comunidade como um todo, a quem se dirigia a norma trabalhista, qual era a interpretação em determinado tema que lhe dava o Tribunal Regional do Trabalho. Isso é muito importante porque molda o comportamento social daqueles que estão submetidos à jurisdição daquele determinado tribunal, as empresas, os empresários, os trabalhadores, os sindicatos, os advogados, o Ministério Público, enfim, todas as pessoas que de maneira direta ou indireta se relacionavam com este tema, sabiam, ou seja, o tema da norma trabalhista, sabiam qual era a interpretação que o tribunal daquela região estabelecia. E isso fazia com que pudesse haver uma orientação adequada do advogado para o seu cliente, fosse ele empregado, fosse ele uma empresa, da mesma forma também que se sabia, e nesse caso o Ministério Público, quais ações deveria empreender no sentido de forçar o cumprimento da norma a partir daquela interpretação que o tribunal estabeleceu. Todavia, a revogação desses dispositivos
fez com que se retornasse a uma situação pretérita que era trágica e que continua agora sendo trágica. Que qual é? Eu diria até mais grave agora, por conta da transcendência, e adiante falarei sobre isso. Qual é? O Tribunal Superior do Trabalho, cuja função principal, sua primeira e mais importante função, é estabilizar a interpretação da lei trabalhista, partia do pressuposto, sob a Lei 13.015, de quais teses eram as teses prevalecentes em cada tribunal. Então, se sabia qual era a posição de determinado tribunal, e quando essa posição se confrontava com a de outro tribunal ou a do próprio TST, haveria, então, lugar para que a jurisprudência afirmasse numa ou noutra direção a partir da atuação do Tribunal Superior do Trabalho. No momento em que os dispositivos foram revogados e não mais se estabelecia a obrigatoriedade de uniformização de jurisprudência, os debates internos, isto é, as divergências internas, passaram elas, então, a ser objeto do recurso de revista. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, então, não mais vai julgar dissenso entre tribunais, mas sim dissenso intratribunal. Basta que haja uma tese que seja confrontada com a de outro tribunal, e isso viabilizará a remessa, o conhecimento do recurso de revista, da sua admissibilidade por divergência. Isso foi muito ruim, mas em todos os sentidos, insisto nisso, foi muito ruim, porque passou o Tribunal Superior do Trabalho a ser um tribunal que vai resolver quesilhas internas. E veja que coisa curiosa, desestabilizando por completo a função do Tribunal Regional, que é, no âmbito da sua jurisdição, definir qual é a interpretação que se estabeleceu para aquela norma. Enfim, esse cenário, portanto, repito, foi muito ruim, eu quero até qualificá-lo como trágico, porque ele se agrava ainda mais com o Instituto da Transcendência. Porque, veja, além de os tribunais não terem mais a tese única, e vamos imaginar, por exemplo, que cito tão somente como exemplo, o Tribunal da Segunda Região, composto por 18 turmas. Basta que haja, então nós temos a possibilidade, em tese, de 18 interpretações diferentes para a mesma tese, a mesma questão jurídica. Teoricamente, isso é possível. Por quê? Porque não há vinculação de uma turma à outra. Então, imagine, por exemplo, um advogado que é consultado por um seu cliente que não quer correr risco relacionado ao descumprimento da norma, pergunta como deve ele agir, sob pena de ser alvo de uma ação ou ser demandado numa ação judicial, e o advogado não vai ter como estabelecer uma interpretação adequada para aquela norma diante da diversidade de entendimentos que uma mesma norma pode criar no âmbito de um tribunal, e se teve exemplo, o Tribunal de São Paulo, repito, apenas pela dimensão quantitativa que isso pode representar, o que dificulta ainda mais nesse tema, mas pode ser aplicado o mesmo exemplo a um tribunal de 2 turmas. Ou seja, a depender para onde o processo é distribuído, a tese A pode prevalecer, a tese B pode prevalecer, e veja, uma turma, aspas, não conversa com a outra. Então, isso para mim foi uma mudança muito ruim. E veja, disse eu, e se acentua ainda mais com a transcendência, porque o Tribunal Superior do Trabalho, e aí já me encaminhando para falar sobre os rumos, não tem hoje internamente parâmetros objetivos construídos para definir quais teses são transcendentes, quais questões jurídicas são transcendentes. Então, há a possibilidade de que nas 8 turmas do TST haja 8 interpretações diferentes quanto a ser ou não tema transcendente, isso fragilizando, mas eu diria sobremaneira, não só a sua função de estabilizar a interpretação da norma jurídica, mas mais ainda criando uma insegurança jurídica generalizada, porque basta que uma turma A entenda que a questão jurídica não é transcendente, o recurso sequer será conhecido. E isso pode fazer com que o recurso do tribunal, e aí volto ao que disse antes, tenha sido julgado de uma maneira na turma A, tenha sido julgado de outra maneira na turma B, ou seja, a mesma questão jurídica vai permanecer
com interpretações diferentes no mesmo tribunal regional e o TST, entendendo que não há transcendência, permanecerá, então, aquela dupla, tripla, enfim, interpretação, gerando a insegurança jurídica que todos nós lutamos para que não aconteça. Então, veja, essas duas mudanças, a revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896, que determinavam que o tribunal estabilizasse a jurisprudência, aliada ao fato de o recurso exigir um requisito negativo mais, eu diria, rigoroso, que é o fato de a causa ultrapassar limites subjetivos para alcançar contexto nacional, dificultará mais ainda a estabilização da jurisprudência. Só esses dois fatos justificariam conclusões no sentido de afirmar que há dificuldades muito grandes para o tribunal trilhar caminhos de uniformizar a jurisprudência em questões que são candentes dos regionais, questões que interessam em muito a comunidade regional, eu diria, do estado inteiro, exatamente pelo fato de que caberá ao Tribunal Superior do Trabalho, e repito, num contexto em que não há parâmetros objetivos que delimitem quais elementos poderão ser utilizados para aferir ou não a transcendência, isso gerando, inclusive, interpretações diversas. Era ainda pior, digo eu, porque se admitia a possibilidade de não cabimento de recurso de agravo interno da decisão do relator que não reconhecia transcendência nos casos de agravo de instrumento. Então, isso mais se acentuava ainda, essa dificuldade a que me referi, porque os relatores tinham, e eu tinha posição contrária a esse respeito, mas tinham, por texto de lei, embora o tribunal tenha reconhecido que era inconstitucional recentemente, mas tinha, por texto de lei, a possibilidade de que 24 relatores diferentes definissem se o tema era ou não transcendente. Isso, a meu sentir, era incompreensível, com a devida vênia, os colegas e da doutrina que pensa de maneira contrária, porque se o contexto já era de insegurança jurídica, agora, então, mais ainda, e notadamente quando se estabelecia, todos nós sabemos, aquela regra do trânsito em julgado imediato. E, na verdade, nós sabemos que o trânsito em julgado é uma situação de fato, que produz uma consequência jurídica. Ou seja, é preciso que haja o decurso dos recursos respectivos para que a decisão transite em julgado. E, nesse caso, inclusive, havia a possibilidade, e alguns relatores admitiam isto, de oposição de embate de declaração. Então, se admitia, em alguns casos, embate, portanto, não transitou em julgado de maneira imediata, em outros não se admitia, e gerava esse contexto uma perplexidade maior da comunidade jurídica. Portanto, esse é o contexto que nós inauguramos 2021. O tribunal acabou de julgar que é inconstitucional a supressão do agravo interno para a decisão do relator que não conhece ou nega provimento do agravo de instrumento por ausência de transcendência, permitindo, então, que o debate chegue pelo menos ao colegiado, que é a turma. Mas isso, repito, não melhora, sem dúvida nenhuma, porque deixa de ser individual, passa a ser colegiada a decisão, mas ainda não resolve por inteiro caminhos a serem trilhados, ou não indica caminhos a serem trilhados, porque permanece o debate em cada turma. Ou seja, e repito, o tribunal não fixou parâmetros objetivos que permitam a cada turma, ou permitiriam a cada turma, se conduzir, estabelecendo de maneira homogênea o que seria ou não a questão, que seria ou não transcendente. E a tudo isso também se soma o artigo 702 da reforma, da CLT, reformada pela 13467, estabeleceu uma verdadeira via crucis, quero usar aqui uma expressão bem católica, para que o tribunal fixasse a sua jurisprudência por meio da edição de súmulas, que os requisitos são tão absurdamente exigentes, e por isso mesmo entendo que são aqueles requisitos inconstitucionais, a norma que o embasou de igual forma, que o tribunal, para editar uma súmula, tinha que seguir um rito absurdamente, repito, estabelecido pelo legislador e só para tribunais do trabalho. O tribunal, então, suscitou um incidente de constitucionalidade aqui, o 702, já estava, inclusive, pautado esse julgamento, foi pautado algumas vezes, mas o tribunal compreendeu, e nesse ponto, entendo eu,
de maneira acertada, que não poderia ou não deveria julgar o incidente em juízo de constitucionalidade em controle difuso, porque já estava a matéria em controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto, inclusive, eu acho que a decisão do tribunal em suspender o julgamento foi a decisão mais acertada. Que imagine o tribunal decidindo como decidiria a matéria, e vamos supor que o tribunal caminhasse pela trilha da inconstitucionalidade. O Supremo, vamos supor, decidisse de maneira contrária. Seria, digamos assim, além de prevalecer a decisão, não há nenhuma dúvida nesse sentido, mas seria desgastante para o tribunal fixar uma tese que seria revista, ou com a possibilidade de ser revista, de logo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a matéria se encontra suspensa. Mas eu, particularmente, professor Edson, tenho uma posição um pouco diferente a partir do CPC 2015 e antes pela Lei 13.015 de 2014. Acho eu que o tribunal deveria investir nos incidentes que são utilizados pelo Código para uniformizar a jurisprudência com efeito de cumprimento obrigatório, independentemente de súmula. Nós sabemos, a doutrina, inclusive, se manifesta quanto a isso, o professor Marinoni tem um texto interessante sobre isso, onde ele vai comentar os artigos 926 e 927, quando ele vai justificar o porquê que no artigo 927 se fala em súmula, quando 926, os incidentes do Código, não exigem súmula. Então, a meu sentir, as súmulas hoje, elas perderam a importância que tinham no passado, porque uma vez fixado o precedente com efeito de cumprimento obrigatório, e aí nós temos o incidente de recursos repetitivos e o IRDR, de resolução de demandas repetitivas, eles por si sós resolvem essa questão da uniformização, independentemente das súmulas. Permaneceria como permanece a questão relativamente às súmulas já editadas. E nós sabemos que boa parte delas, ou uma parte delas, precisa ser revista e outra cancelada, enfim, por conta das alterações em direito material, sobretudo, introduzidas pela Lei 13.467 nos contratos de trabalho, que afetarão algumas delas, muito ou pouco, é uma questão que ele fica, a professora que tem um livro sobre isso, né, mostrando o impacto da alteração nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, desde a Lei 13.015 de 2014, em matéria processual, e agora em material. É importante nós termos esse contexto de mudanças que são impactadas pelas alterações na legislação, que certamente, claro, provocarão as mudanças, alterações também nas nossas súmulas. Mas a minha opinião em particular sobre isso, e é um comentário que faço respeitando a posição da maioria, é que o tribunal deveria investir menos em súmulas e mais nos incidentes. E fazer algo que o STJ tem feito já com muita propriedade, e diria eu, muita competência, que já está num estágio mais avançado de visão prospectiva, ou seja, quais causas terão efeito de gerar multiplicidade de processos. E na medida em que chega o primeiro recurso dessa matéria ao tribunal, no caso ao STJ, o tema é logo pautado, julgada a matéria de recurso especial repetitivo e fixada a jurisprudência definitiva, evitando que os outros recursos subam até o Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho conhecimento que o STJ tem feito um trabalho muito bom de gestão do seu acervo em função da jurisprudência, priorizando esses casos com potencial transformador em multiplicidade de ações, exatamente para evitar que o processo chegue até o TST, no caso da STJ. Isso porque nós temos que trabalhar com uma ideia de uma gestão inteligente da jurisprudência. Não se pode mais fazer mais do mesmo, ou seja, enxugar gelo. O tribunal tem batido recordes de produtividade, por exemplo, na pandemia foi um exemplo, e por mais que consiga julgar processos, o acervo continua cada vez mais se elevando, o que mostra que o modelo atual de gestão da jurisprudência, e aqui falo na condição de observador interno, digamos assim, e aí não é uma crítica que faço a nenhum dos colegas, evidentemente, mas olhando, digamos assim, do ponto de vista de o que seria necessário fazer para que se conseguisse produzir mais produzir com qualidade, seria priorizar os incidentes de recursos repetitivos e de demandas repetitivas para fazer com que eles se transformassem em fixador de teses e, com isso, evitando
que aquele debate interno a que me referi anteriormente continuasse, na medida em que, fixada a tese com efeito de cumprimento obrigatório, nenhum tribunal, e quando digo nenhum tribunal, nem mesmo o TST internamente, poderia divergir com os julgados que não encampassem a tese fixada pelo órgão respectivo, fosse ele a SDI, competência tradicional, fosse ele o Tribunal Pleno em casos excepcionais. Portanto, a meu sentir, é importante que o tribunal priorize esses incidentes, porque eles podem ser muito importantes exatamente agora, nesse contexto em que está obstaculizado o procedimento de revisão de súmulas, cancelamento e edição, graças à alteração do artigo 702, que é objeto, repito, de incidente no próprio tribunal, mas que se encontra, digamos assim, aguardando que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, se manifeste em juízo concentrado e, portanto, em controle concentrado, e para evitar, repito, que houvesse uma decisão do tribunal passível de revisão em breve tempo, fosse ela num sentido, fosse ela em outro, quando a matéria estivesse como está a juízo do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante no contexto das mudanças para 2021, isto é, olhar o acervo do tribunal, mas a partir de uma visão que também não deixe de lado o que está acontecendo nos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, olhar para os regionais e ver que matérias é que estão chegando para o tribunal se antecipar. E, evidentemente, internamente também, priorizando esses casos repetitivos que hoje fazem multiplicar processos e o tribunal repetindo a exaustão decisões sobre matérias em relação às quais já está pacificado o tema internamente, mas não impede que o recurso tenha, digamos assim, a remessa via agravo instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, hoje o índice de agravos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho em relação ao recurso de revista é de 80-20, ou seja, 80% dos recursos são agravos de instrumento e 20% são recursos de revista que foram admitidos. Evidentemente, não significa dizer que haja um percentual de provimento equivalente, porque nós sabemos que o índice de não conhecimento do recurso de revista por requisitos próprios dele ainda é muito grande. E aí me refiro, inclusive, aos pressupostos específicos da transcrição do texto que revela o pré-questionamento, que nós sabemos foi e continua sendo uma forma, um obstáculo, uma forma de obstaculizar em muito o conhecimento do recurso, graças à dificuldade que os advogados normalmente têm, e muitas vezes por não terem o domínio da técnica adequada para o recurso de revista. E aí eu quero fazer uma observação para não parecer que eu estou desqualificando a advocacia, ao contrário, ou dizendo que o advogado de uma cidade do interior do Brasil é menos qualificado do que aquele que atua em Brasília. Não é isto. O que eu estou querendo dizer é que a técnica de recurso de revista ela é muito apurada, então só quem está habituado ou estudou e se preparou para fazer esse recurso sabe do que se está tratando. É uma questão de especificidade da atuação, é uma questão de habilitação profissional, da mesma forma que o advogado que atua, digamos, na área de direito de família, ou na área de inventário, ou na área, enfim, de menores, há toda uma principiologia e uma técnica que são próprias de cada ramo do direito, da mesma forma em direito processual. O advogado que se especializa em direito processual do trabalho, ele tem que estar apto a advogar na instância que ele atua com maior dimensão. Então, se ele prefere atuar no TST, há que se saber que é um recurso que exige muito de pressupostos específicos para o seu conhecimento. Isso, de fato, é algo muito importante. Portanto, inauguramos 2021 com esse cenário, um cenário de perplexidade quanto a quais rumos seguir em termos de procedimentos a serem observados, mas, ao mesmo tempo, se identifica também que o tribunal avança em consolidação de algumas teses importantes e teses, inclusive, de vanguarda. E cito como exemplo o reconhecimento da responsabilidade objetiva em atividade de risco para efeito de acidente de trabalho. O tribunal se antecipou na construção desta tese e, finalmente, foi ela, no ano passado, como todos nós sabemos, encampada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema importante porque, especialmente agora,
que nós viveremos em 2021 com milhares de ações cuja origem foi exatamente o período da pandemia, relacionadas ao adoecimento profissional, às questões relativas ao trabalho remoto, que pautarão, sem dúvida nenhuma, os próximos anos, em julgados da primeira e da segunda instâncias, até chegarem ao Tribunal Superior do Trabalho. Certamente que este cenário ele será fortalecido em alguns momentos, com teses que o tribunal já consolidou, e citei essa como um exemplo, e poderia citar várias outras, mas essa me pareceu relevante porque ela tem muito a ver com a realidade de agora, especialmente naqueles casos em que haverá contaminação de pessoas que estão trabalhando na área de risco, mas de forma mais acentuada ou mais direta. Me refiro ao pessoal da área de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, hospitais, maqueiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que estão trabalhando na área de risco, motoristas de ambulância, coveiros. Nós estamos vendo o Brasil vivendo um momento delicadíssimo de sua existência, com o recrudescimento da pandemia, com elevados índices de morte diariamente, já passamos de 200 mil pessoas mortas, tudo isso revelando que nós seremos demandados em muito exatamente nas questões envolvendo o adoecimento profissional, não apenas provocado pela Covid, mas também aquele recorrente da mudança da forma de trabalhar que impactou de modo decisivo a todos nós, e também os empregados, e de duas maneiras, ou aqueles que foram recolhidos às suas residências e trabalhando de forma remota, ou aqueles que, não tendo essa possibilidade, estiveram mais sujeitos a eventual forma de contágio, trabalhando em atividades relacionadas a serviços essenciais. Nós estamos falando, por exemplo, de caixa de supermercados, que estão trabalhando agora e trabalharam durante toda a pandemia, e que, portanto, estão sujeitos a um grau de contágio muito maior. São questões novas, certamente, que o tribunal terá que se debruçar à luz dos princípios de proteção da saúde, que são constitucionais, que ditarão a hermenêutica a ser observada na realidade contemporânea provocada por esse trágico período da nossa pandemia. Portanto, os desafios são muito grandes. E como grandes são os desafios, exigem também o preparo, me refiro ao estudo, a técnica, não apenas do recurso de revista de modo direto, mas, enfim, também o estudo do direito material do trabalho, em muitas coisas se relacionando com o direito previdenciário, em muitos outros casos relacionando até com a ciência médica, e aí me refiro a perícias na área da psicologia, na área da medicina propriamente dita também, e em outros casos até com ciências outras, sociologia, para enfrentar, para nos dar bases de compreensão desse novo fenômeno, do ponto de vista sociológico, que está mudando a forma como a sociedade se relaciona do ponto de vista das relações de trabalho também. Por isso mesmo, e aí para concluir, eu chamo a atenção para a importância dos rumos que viverá o nosso país, e no caso específico, a nossa instituição, o direito do trabalho e, por consequência, o processo do trabalho nos próximos anos. A realidade inteiramente nova está a exigir de todos nós que nós nos preparemos para esse novo contexto, e preparar significa dizer, ter a humildade de saber que o momento agora é de muito estudo, para que nós possamos ter a base científica adequada para enfrentar os novos desafios que viveremos nos próximos anos. Portanto, vamos juntos nessa nova empreitada, esperamos todos lá. Um grande abraço. Isso, Cláudio, muito obrigado pela excelente explanação, como sempre, muito didático, claro, direto. Faltou 2 minutos, aí deu tempo, né? E eu vou fazer alguns questionamentos, se me permite, para a gente Claro. só debater aqui um pouquinho. O primeiro é destacando, né? Até o doutor disse a respeito dos principais aspectos lá do recurso de revista, e até tem uma aula específica sua, no nosso curso de recurso de revista, né? Falando só dos principais erros do recurso de revista. Outro ponto que eu queria tratar aqui é a correlação entre as súmulas e OJs, até para o pessoal ficar um pouco mais próximo dessa sistemática, e essa correlação com os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Quando a gente analisa lá as súmulas e OJs, especialmente no contexto antes, vamos dizer, do CPC de 2015,
a gente sempre verificava lá a existência de decisões reiteradas, um critério objetivo, então análise de decisão, quantitativo de decisões, naquele sentido, e aí a gente tinha a criação das orientações jurisprudenciais, o que, de certo modo, foi mantido com o CPC de 2015, desde que tivesse correlação ali entre a temática criada e as decisões. Na OJ era até mais simples. Quando a gente ia para o contexto da súmula, a súmula a gente tem, de certo modo, entre aspas, um processo legislativo que, além de ter essa reiteração, a gente leva para o plenário para poder criar ali o texto da súmula. Mas a gente partia do pressuposto que a gente tinha algumas decisões reiteradas, que o legislador, na reforma trabalhista, veio e colocou um monte de decisões reiteradas, inviabilizando essa criação. Com quórum, inclusive, específico, né? Não só reiteração de decisões, mas também quórum, etc. Exatamente, quórum altíssimo e tudo mais. Quando a gente vai para o contexto dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, a gente não tem essa necessidade de decisões reiteradas. Nós temos, então, a necessidade de causas repetitivas. E aí entra essa correlação e a minha pergunta. Não há, às vezes, como a gente ainda não tem um entendimento consolidado, vamos dizer, por decisões reiteradas dentro do tribunal, um risco da gente, dentro de 2 ou 3 processos que foram escolhidos como paradigma, a gente criar um engestamento ou criar uma tese que ainda não foi totalmente sedimentada dentro do próprio tribunal? E mais, qual é o parâmetro que o doutor entende mais adequado para a gente tentar resguardar um processo diferenciado, porque ele é prospectivo, né? Qual o parâmetro que lhe parece mais adequado dentro desse incidente para que a gente tenha ali uma decisão justa a fim de beneficiar ambos os polos? Já finalizo e digo por que estou fazendo essa pergunta. Na análise que eu tenho feito agora, especialmente na minha pesquisa de mestrado, eu verifico que muitos incidentes foram criadas as teses e muito deles, posso dizer a maioria, pende para o lado do empregador na formação da tese. E me parece que, nessa análise, evidentemente, ela passa pela própria composição atual do TST, evidentemente, mas eu acho que na análise do incidente, um dos pontos principais talvez seja a participação de terceiros nesse processo, trazendo esses conhecimentos sociológicos, jurídicos, científicos ali pelo amicus curiae e assim sucessivamente. E aí eu queria, na verdade, aqui explorar seu conhecimento a respeito disso, até me valer disso pessoalmente, além daqueles que estão assistindo, nessa correlação aí da súmula e do incidente, o que o doutor acha? Veja, em primeiro lugar, um dos incidentes, inclusive eu não me referi a ele, mas acho que merecia também uma observação, o incidente de assunção de competência, ele pode ser utilizado até para prevenir dissenso. Não somente ele pode ser utilizado para reparar o dissenso já existente, mas também, em algumas circunstâncias, prevenir o dissenso que haverá. E veja, nós sempre convivemos com isso no âmbito do processo civil. Cito um caso paradigmático que aconteceu no STJ, não me lembro agora o nome do caso, mas sei, e já citei, inclusive, isso em texto que redigi, que foi o caso do índice de correção monetária decorrente daqueles planos econômicos de contratos habitacionais, em agosto de 89, se não me falha a memória. O que aconteceu? A norma entrou em vigor e dizia que os contratos seriam reajustados com base nos índices X, Y, Z. Tinha lá uma discussão sobre o índice. E gerou milhões de ações, foram milhares, milhões de ações no Brasil inteiro, discutindo nos diversos tipos de contrato qual era o índice a ser adotado para esta hipótese, que fez a STJ. O primeiro caso que chegou ao STJ, ele suscitou incidente de assunção de competência e afetou o caso ainda sob a ótica do CPC de 73, para a sessão especial, a Corte Especial, quer dizer, o relator provocou, a turma acolheu, foi para a Corte Especial, e a Corte Especial fixou a tese, definindo o índice a ser aplicado a todos os contratos que tinham causa de correção monetária no Brasil, fixando, não lembro agora qual é, evidentemente, o índice, mas fixando qual era esse índice. Veja, o que aconteceu?
Imagine essa quantidade de processos trilhando nas diversas varas e tribunais do Brasil. Os mais variados caminhos poderiam seguir, alguns morreriam na primeira instância, outros chegariam aos tribunais de justiça federais, regionais federais, e outros chegariam ao STJ. E o STJ, com uma só decisão, definiu a questão jurídica e pacificou o entendimento e, de uma forma, para um lado ou para outro, fixou-se e resolveu-se a questão, a tese e resolveu-se a questão jurídica. Mutatis mutandis. O Tribunal Superior do Trabalho, e evidentemente vou me abster de comentar a sua observação quanto à maior tendência desta ou daquela decisão, até porque faço parte do colegiado e seria, minha parte, digamos assim, delicado comentar, mas, do ponto de vista do incidente, eu penso que os incidentes, eles cumprem um papel relevante na medida em que viabilizam uma etapa de cognição dentro do julgamento de um recurso, que é algo inédito. Imagine você estabelecer a possibilidade de que temas ou teses, argumentos, fundamentos e, aspas, provas, aqui, entre aspas, sejam adotados pelo relator para a construção da tese, o tribunal vir a encampar. Eu acho que o julgamento dos incidentes, aliás, o procedimento dos incidentes, ele cumpre um papel relevantíssimo, que é a instauração de uma etapa cognitiva dentro de um procedimento recursal, abrindo a possibilidade de o tribunal debater com a sociedade, ouvir a sociedade, por meio não apenas dos amici curiae, mas também daqueles que o tribunal resolva, especialistas, convocar espontaneamente para que venham a dar o seu depoimento. E eu cito como exemplo o julgamento de recursos repetitivos envolvendo o raio-x móvel, que foi um debate riquíssimo. Fiquei entre aqueles que votaram na corrente de vencida. Mas foi um debate dos mais ricos que o tribunal já vivenciou na sua história. Especialistas das mais diversas áreas vieram sustentando argumentos e contra-argumentos no sentido de ter um adoecimento provocado ou não pelo raio-x móvel. Então, para mim, o que enriquece o julgamento é, sobretudo, a etapa de permitir que venham documentos, venham estudos, venham argumentos que poderão ser utilizados pelo relator e não fazem parte, isso é importante também, das argumentações recursais para a fixação da tese jurídica. Uma vez fixada a tese, aí sim será aplicada ao caso concreto. Então, o que nós precisamos compreender é que isso é uma mudança de paradigma. E é um processo de aprendizado. O tribunal, a meu sentir, terá que ter a humildade institucional de abrir-se para a sociedade. Porque quanto mais, porque ao decidir o incidente, e aí o professor Edson falou na visão prospectiva, ele não apenas resolve o caso específico, ele resolve os casos pendentes, mas também terá incidência nos casos futuros. É uma autêntica norma jurídica construída pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim como também acontece com os regionais, no caso do IAC e do IRDR. Então, qual é o papel do juiz nesse momento? É humildade, é aprender. O juiz não está aí para julgar, ele está aí para criar uma norma jurídica. E o legislador, quando cria a norma jurídica, ele ouve a sociedade, ele está sujeito à crítica social. Então, a meu sentir, o grande papel que cabe ao juiz, e aí me refiro ao desembargador do Tribunal Regional e ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, usando a nossa realidade, mas se aplicariam também, esse mesmo exemplo se aplicaria aos tribunais de justiça, regionais federais e STJ, é ter a humildade de que está aí não como julgador, mas como legislador, para construir a melhor norma que ele puder no caso concreto. Mas, desculpe, a partir do caso concreto, para não fugir à temática recursal, evidentemente, mas tendo a liberdade de ouvir, mas também a humildade para aprender. Que se o julgador for, se o relator for instruir o incidente, tendo por adotar uma postura de julgador, ele, evidentemente, está, a meu sentido, desservindo ou prestando um desserviço aos incidentes que foram pensados exatamente para a construção da norma jurídica. Daí, então, eu ressaltar, professor Edson, na minha opinião, que eles são muito importantes. Evidentemente que eles provocam de imediato a paralisação, ou podem provocar, se o relator determinar a suspensão dos processos. E isso foi, inclusive, o que, a meu sentido, tem provocado um desgaste muito grande desses incidentes. Pode observar
que têm sido pouco utilizados, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. O que, assim, com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, entendo que é uma visão equivocada, porque esse retardamento que ele provocará momentaneamente até o seu julgamento, e depois, enfim, enquanto entrar julgada a decisão, se reverterá no futuro num ganho de tempo exponencial ao evitar que os processos, cuja matéria seja a mesma, não cheguem mais ao Tribunal Superior do Trabalho, porque se aplicará a tese ao caso concreto. Evidentemente, sempre deixando em aberto a possibilidade da distinção, mas fazendo com que quem advoga a tese da distinção tem que demonstrar o que de fato existe para tornar aquele caso diferente daqueles já decididos. E o juiz, evidentemente, terá que ter um cuidado muito maior em apreciar essa distinção, na medida em que, digamos assim, a tese é pró-incidente, ou seja, é para aplicação da tese no caso concreto. Isso é uma realidade nova para nós na área trabalhista. O STJ já tem esse procedimento já há vários anos. O Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, fixa a tese e provoca muitas vezes reviravoltas, e não apenas em matéria trabalhista, em vários outros temas, em vários outros campos tributários especialmente, nós temos, ou em outros campos da relação jurídica, nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal que mudaram por completo a compreensão de determinado tema. Então, o que na verdade nós temos que ter, repito, é a compreensão que os incidentes foram pensados para que o legislador, que o julgador seja um legislador. E uma postura de quem legisla é ter humildade para ouvir a sociedade. Daí a importância do procedimento com audiências públicas, com a miticúria, para que eles possam fortalecer e legitimar a decisão. Daí, então, eu não entender como necessário, e até entendo que está superado este apego, e faço isso com toda a reverência, quem pensa de maneira contrária, não é um desrespeito, ao contrário, a dialética é exatamente isso. Esse apego às súmulas e às OJs. Para mim, elas hoje perderam a importância que tinham em face dos incidentes que o Código estabeleceu para a criação de precedentes com efeito de cumprimento obrigatório. É meio apaixonante, né? Mas a gente já estourou. E aqui até gostaria de deixar o convite. O ministro Cláudio Brandão, na pós-graduação, ele trata desse tema. Ele fala de falar de precedentes, e aí na terceira turma vocês vão poder tê-lo também falando a respeito desse tema. Eu tenho estudado há algum tempo esse tema, o ministro só estudando assim, alguns aspectos, mas especialmente aquilo que o ministro Cláudio Brandão escreve e fala sobre o assunto, porque ele tem muita propriedade nessa temática. Ministro Cláudio, muito obrigado novamente pela atenção, pelos seus ensinamentos, e deixo aí para trazer as suas últimas palavras para o pessoal que nos assiste. É um prazer estarmos juntos, agradeço o convite do professor Hélio, é sempre um prazer conversarmos sobre desses temas instigantes, provocantes, ou como diria o ministro Ernesto Dallazen, temas atormentadores e tormentosos, eles são muito bons porque provoca a nossa discussão, provoca o nosso debate. Convidar todos que nos assistem, os alunos da pós-graduação, para estarmos juntos, para enfrentarmos o debate do processo. Isso é muito importante, porque processo é técnica, e técnica exige estudo apurado. Portanto, juntos nessa empreitada. Um grande abraço a todos.